Joe Biden e Donald Trump se enfrentaram ontem no primeiro debate presidencial da eleição americana. Esse primeiro debate ocorreu de forma bastante antecipada, já que normalmente eles são realizados depois das convenções dos partidos, marcadas para julho e agosto. O confronto foi marcado por fortes ataques pessoais e menos propostas que pudessem envolver os eleitores. Quando questionado sobre a inflação, Joe Biden respondeu que o mundo pós-pandemia prejudicou a economia em vários países e atacou o adversário. Biden acusou Trump de causar uma situação de caos na economia do país. O ex-presidente rebateu dizendo que o governo atual deu apenas favorecimento a imigrantes ilegais. Outros tópicos importantes para os americanos foram discutidos pelos candidatos: a legalização do aborto e a participação dos Estados Unidos nas guerras da Ucrânia e também em Israel. Os dois aparecem nas pesquisas empatados tecnicamente. O debate pode mexer com os indicadores e, claro, também com os eleitores indecisos. Para fazer uma análise, a gente faz conexão com o Paulo Velasco, que é professor de Política Internacional da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, boa tarde, seja sempre bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Muitos analistas disseram que o Trump venceu, apesar de ter fornecido notícias inverídicas, ou seja, Trump teria mentido várias vezes durante o debate. Muito boa tarde, Keila. Um prazer sempre conversar com vocês. Sim, né, na verdade o Trump ele foi o Trump, né, aquilo que nós conhecemos dele, né, o que ele já foi em debates em outros momentos, né, em eleições anteriores, né, é um personagem que não tem qualquer compromisso com a verdade, né, ele simplesmente lança dados e informações, né, que não convergem efetivamente com a realidade. Mas o Biden revelou uma fraqueza muito significativa, né, então todas aquelas alegações, né, que vinham inclusive do Trump, né, de que o Biden, né, não tem condições de assumir um novo mandato de 4 anos, né, de certa maneira se confirmaram ontem, né, o presidente acabou se colocando em muitos momentos, né, em uma postura bastante vacilante, né, não conseguindo concluir, né, seus argumentos, sua linha de raciocínio, né, isso acabou evidentemente prejudicando muito seu desempenho. É por isso, né, o dia de hoje é um dia de gerenciamento de crise, quase que de pânico, eu diria, ele dentro do Partido Democrata, ou pelo menos na cúpula do partido associado à campanha de reeleição do Biden, né? Então, naturalmente, o Trump vence, né, porque o seu adversário no debate de ontem, né, era uma figura fragilizada, né, que não conseguia muitas vezes concluir as frases, né, ou se perdia no meio dos pensamentos, né, sempre muito confuso, né, uma voz que muitas vezes não conseguia sequer projetar. Então, acho que as deduções vêm muito daí, né? Mas o Trump não surpreendeu, ele se valeu de táticas que deram muito certo em 2016, né? Não deram tão certo em 2020, né? Mas o Trump, sendo o Trump, é um bom comunicador, né? Com muita energia, com muito vigor, né? Falando bastante alto, né? E partindo muito para o ataque, né? Contra, reitero, né, um atual presidente bastante fragilizado. Talvez o único momento que o Biden foi mais incisivo em relação ao Trump foi quando ele citou que o Trump era um criminoso condenado, que se igualava a um gato de rua, e citou o caso, né, com a atriz pornô, inclusive, né, caso que ele responde criminalmente, né? Sim, sim, sem dúvida, né? Na verdade, houve uma troca de acusações, né? O Trump também tinha acusado o filho dele, né? O Hunter Biden, né? Que é uma dor de cabeça quase que permanente, né? Pro atual presidente, né? Então, houve ali a menção, né? A condenação ao filho do presidente, né? Por conta ali de ter fraudado documentos, né? Na busca de regularização de uma posse de arma, autorização para a compra de arma. Então, o filho do presidente foi condenado também. E aí, evidentemente, né, o Biden também falou da condenação lá na Justiça de Nova York contra o Trump, por esse caso envolvendo a atriz pornô. Então, foi um momento mais duro com troca de acusações e, como você falou, né, faltou muito espaço para propostas mais concretas, né? Então, né, ou foram, de fato, divagações do Biden, né, ou acusações infundadas, né, e mentiras deslavadas do Trump, ou trocas de acusações, né, mas muito pouco debatendo questões muito centrais, né, na economia americana, né, um país que, apesar do crescimento econômico positivo dos últimos anos, tem questões muito urgentes, né, como, por exemplo, o problema da inflação. Né, então, há temas que deveriam ter sido melhor destrinchados, que foram apenas
tangenciados ao longo do debate. Agora, professor, a gente pode dizer que os democratas estão com um problemão, por quê? Se eles resolvem trocar o candidato agora, que ainda dá tempo de fazer isso, é como se desse um aval para Trump e companhia dizerem o seguinte: olha, a gente estava certo desde o começo, né? Ao mesmo tempo, se eles tocam a campanha com o Joe Biden, pode sim, existem algumas pesquisas que indicam uma possível derrota não só para o Biden, mas para parlamentares, né, para a bancada democrata também. Então, o que pode acontecer a partir de agora? Não há muitas alternativas, né? O Biden é o atual presidente, então é natural, né, na política americana que o presidente incumbente ele tenha garantido o direito de concorrer à reeleição, né? E é raro, de fato, um presidente incumbente que não se reeleja, né? Há alguns casos, né? O próprio Trump é um caso recente de um presidente que não se reelegeu, mas é algo raro, né? Aconteceu com o George Bush pai na década de 90, né? Aconteceu com o Carter ali no início dos anos 80, mas é algo raro, né? Mas, claro, por ser o atual presidente, né? O partido deu a ele esse voto de confiança, mesmo sabendo, né, que ele já tem 81 anos, né? E que terminaria esse segundo eventual mandato com 86, né? O Biden, quando se elegeu, que ele temos que lembrar em 2020, né? Ele disse que era um governo de transição, né? E sugeria, de alguma maneira, nas entrelinhas, que não viria, né, para um segundo mandato, né? Mas veio, né? Está vindo e o partido, claro, não teve alternativa a não ser aceitá-lo, né? Trocar agora é quase que impensável, né? Eu disse que hoje a cúpula, né, do partido, né, deve estar em desespero porque percebeu a fragilidade do candidato, né? E a chance muito real dele perder as eleições no dia 5 de novembro, abalando o partido, e como você falou, algo pode ter reflexo na própria eleição para o legislativo americano, né? Mas trocar é muito difícil, né? Acho que há duas alternativas aí, né? Uma delas é o próprio Biden desistir, né? Enfim, sair de cena, né? E a outra seria, eventualmente, né, dar a possibilidade de se fazer uma convenção aberta, né, no mês de agosto, né? Algo também difícil de acontecer, né? A convenção aberta seria a possibilidade de os delegados escolherem qualquer nome do partido, né, independentemente do resultado das primárias, né? Poderiam se decantar, por exemplo, pela Kamala Harris, né, e colocá-la, né, como titular do ticket, como eles falam por lá, né, da chapa, né, ou pegar algum nome mais forte do partido, né? O governador da Califórnia, o governador de Illinois, né, o governador do Michigan, há alguns nomes fortes, né, que poderiam ser aventados, né, mas isso só pode acontecer se houver uma anuência, uma concordância do próprio Biden, né? O Biden teria que se retirar, né, da disputa ou dar o aval para uma convenção aberta em agosto. Imagino que seja muito difícil, a não ser que ele tenha algum contratempo de saúde, né, que a gente desconheça, alguma questão mais urgente, aí pode acontecer. Tirando essa possibilidade, eu acho remoto, né, que a essa altura, acho muito remoto que se troque o candidato. Professor, e hoje os republicanos já lançaram uma enxurrada de memes em relação ao Biden, né? Esses lapsos, esses momentos que ele praticamente congelou ali durante o debate, né? Também tropeçou em algumas palavras, tinha dificuldade de conclusão de pensamento de algumas frases. Enfim, foi uma situação complicada ali. Vamos ver como tudo isso vai caminhar. Até porque nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Então, eles têm que convencer realmente o eleitor a sair de casa para ir lá depositar sua confiança num candidato ou no outro, né? E esse é um enorme desafio para o Biden, né? Porque o Biden, ele, de alguma maneira, não pôde pensar em perder estados que foram chave para a vitória dele em 2020, né? Como a Geórgia, por exemplo, como Arizona, né? Como Michigan, como a Pensilvânia, e ele terá que convencer, né? Por exemplo, o eleitorado latino, né, desses estados, né, uma parcela desse eleitorado, claro, a gente sabe, né, prefere o voto republicano, mas há uma parcela de latinos, né, que votam no Partido Democrata, né, que, por exemplo, né, tem uma preferência ali para as posturas mais progressistas do partido em alguns temas, etc., terá que convencê-los a sair de casa para votar, né? No Michigan, por exemplo, temos uma grande comunidade de árabes americanos, né, que criticam muito Biden pela postura pró-Israel na guerra ali na faixa de Gaza, e terão que ser convencidos a sair de casa para votar. Quer dizer, há um desafio grande, né?
acho que sobretudo para o Biden, para convencer esses eleitores que foram chave na sua vitória há 4 anos, para que saiam de casa no dia 5 de novembro, sobretudo diante de um personagem mais enfraquecido, nitidamente fragilizado, dificuldade para entusiasmar os eleitores. Eu acho que a gente pode dizer, sobretudo ao democrata, que falta entusiasmo diante de um presidente que se mostra numa condição tão vulnerável como vimos no debate de hoje. E eu acho que vale a gente relembrar aqui, né, professor, que nesse debate eles não tinham teleprompter, ou seja, eles não liam nada, eles não puderam levar nenhum conteúdo escrito, eles só puderam fazer algumas anotações ali durante a fala do outro candidato, ou seja, anotar um tópico para poder fazer uma réplica. E também não tiveram a conversa com os assessores, ou seja, durante os intervalos comerciais eles também não puderam conversar com a equipe. Agora, uma coisa que eu acho que fez bastante diferença também, e talvez nesse sentido favoreceu mais ao Trump, é a checagem em tempo real do que está sendo dito, ou seja, se aquilo é verdade ou se é falso. Então, eu acho que nesse momento o Trump, como vários especialistas disseram, que ele mentiu bastante durante o debate, ele levou vantagem, hein, professor? Sim, sem dúvida, né? Acho que as regras do debate foram regras muito singulares, né? O Biden, em alguns momentos, né, ele parecia está basicamente reproduzindo o que tinha treinado, né? A gente sabe que ele ficou alguns dias ali em Camp David, né? Na residência de verão do presidente americano, né? E pelo modo como ele se expressava, né? Meio que tentando puxar pela memória, né? Alguns pontos, enumerando muitas vezes, né? Esses argumentos, isso parecia nitidamente ter sido algo treinado, né? Com assessores, mas de fato, né? No debate de ontem, nos intervalos, eles não podiam, né? Se reunir com a equipe, não podiam ter nenhum tipo de anotação de apontamento prévio, né? Então, isso cria dificuldades para quem tem certamente, né? Talvez mais dificuldade hoje em dia de articular, né, argumentos, articular pensamentos, né, e nitidamente quem parece assim, né, nessa condição é o Joe Biden, né? E, bom, o Trump, né, reitero mais uma vez, ele conseguindo, né, mais uma vez, demonstrar não só uma capacidade de oratória, né, como bom comunicador sempre que foi, né, trabalhou muito tempo com isso, inclusive, né, mas conseguindo mostrar energia, né, porque ele, na verdade, que ele é 3 anos mais novo só que o Biden, né, mas a diferença que parecia no debate de ontem, né, que a diferença era de 20 anos, né, quando eu comparo em termos de energia, né. O Biden também parece estar meio gripado pelo que disse a Casa Branca, né, a voz meio rouca, em alguns momentos não dava sequer para ouvir o que ele dizia, né. Então acho que tudo conspirou, né, foi um dia de horror, né, e há informações, né, inclusive de doadores da campanha do Partido Democrata durante o debate, né, começaram, né, a mandar mensagens desesperadas, né, para os assessores do próprio Biden, né, perguntando o que está acontecendo, né, o que está acontecendo, né. Então, isso durante o debate, em pleno debate, doadores centrais da campanha do Joe Biden, né. A gente sabe que numa eleição, o papel dos doadores ele é chave, ele é fundamental, são aqueles que conseguem alimentar, né, efetivamente uma campanha que, na verdade, tem muitos meses pela frente ainda, né. Então, isso pode ser um outro fator, né, que cria pressões, né, no Partido Democrata. Vamos ver, né, como a coisa evolui a partir daqui. E a gente acompanha tudo de perto, né, professor? Porque o que acontece lá reverbera no mundo todo. A eleição americana, ela é muito importante. A gente sabe que Trump e Biden têm posicionamentos bem diferentes em várias áreas. Muitas áreas, né? Na verdade, as diferenças são enormes para a política interna e para a política externa, né? Se a gente pensa, por exemplo, a questão do aborto, né? A diferença é enorme, é algo que move muito o eleitorado americano, né? Mas tem impactos para o mundo, né? Esse é um debate em aberto hoje em vários países, né? Mundo afora, a gente vê no Brasil, né? Como houve aí também na semana passada, né? E retrasada a discussão, né? Da questão do aborto, né? E nós temos aí, né? Uma mudança depois nos Estados Unidos, né? Por conta de uma decisão controversa da Suprema Corte, uma Suprema Corte que hoje tem uma maioria esmagadora, né, de juízes conservadores, 3 dos quais, de um total de 9, que foram indicados pelo Donald Trump, e reverteram uma decisão histórica da década de 70, né, Roe vs. Wade, que assegurava, né, o direito universal ao aborto, né, em âmbito federal, né. Isso mudou e agora cabe a cada estado, né, decidir acerca do aborto, e quase metade dos estados americanos, né, já restringiram o acesso ao aborto, né. Foi um tema tocado ontem, né, o Biden reiterou sua defesa
defesa, né, ao aborto, ele tem uma defesa histórica, né, e o Trump, né, se posicionou dizendo que foi uma decisão tomada pela Suprema Corte, né, e que cada estado tem mesmo que definir, né, quais são os seus critérios, né, apenas para dar um exemplo, né, de como eles divergem. E divergem para o mundo também. Né, então, a leitura que eles fazem da dinâmica internacional também é uma leitura diferente. Né, e ontem vimos também alguma troca de acusações, né, o Trump dizendo que se ele fosse presidente, né, não haveria guerra na Ucrânia, né, não haveria guerra na faixa de Gaza, né, disse que se ganhar vai conseguir resolver, mesmo antes de tomar posto, a guerra na Ucrânia, enfim. Então, né, o que naturalmente, né, é bravata, por óbvio, né, mas, né, pode, né, ter algum impacto no eleitorado. Os eleitores americanos, diferentemente do que acontece no Brasil, olham muito os temas internacionais, né, além de olharem para as agendas domésticas também. Ok, professor, com certeza a gente vai falar mais sobre esse tema, a gente vai seguir acompanhando de perto. Muito obrigada, um ótimo fim de semana. Obrigado, Kellen. Até a próxima, bom fim de semana.